O menino estava se esforçando para mover um pesado armário, mas o móvel não cedia. Ele empurrava e puxava com toda a sua força, mas não conseguia movê-lo nem um centímetro. O pai dele chegou e ficou observando a luta do filho para tirar o armário do lugar, mas o danado do armário não se movia. Foi aí que o pai perguntou: Filho, você está usando toda a sua força? Sim, estou, respondeu o menino já bem cansado. O pai disse calmamente: Não, você não está usando toda a sua força. Não me pediu ajuda. Às vezes penso que Deus fica nos observando e vendo o nosso esforço para realizar as coisas. Temos o hábito de tentar fazer tudo do nosso jeito. Envidamos todo o esforço possível e, na maioria das vezes, fracassamos. E fracassamos porque, na verdade, não usamos toda a nossa força. Não pedimos ajuda a Deus. Não se trata de esperar que Deus faça as coisas por nós, mas consultar a Deus para não tomar decisões erradas ou construir projetos sobre a areia. Um dos maiores vencedores da Bíblia foi Davi, e seu segredo era consultar a Deus sempre que precisava fazer alguma coisa. É fato que os homens, com poucas exceções, veem Deus como se fosse um médico do SAMU, que é essencial na hora do desespero, mas ninguém se lembra dele quando está tudo bem. Dê uma olhada na sua vida e veja quantas vezes você disse: Deus, tenho tudo o que preciso, tenho uma boa saúde, uma família abençoada e preciso que o Senhor me ajude a tomar as decisões certas, a servir ao Senhor da melhor maneira possível, a ajudar os que precisam. É difícil ter uma conversa dessa com Deus quando está tudo bem, mas basta surgir um problema sério que a gente logo bate na porta de Deus clamando por socorro. Da mesma forma acontece com nossos projetos de vida. Costumamos planejar, comentar com a família e com os amigos, fazer os investimentos necessários, sonhar que vai dar tudo certo e colocar em ação. Em nenhum momento dobramos os joelhos e pedimos a ajuda de Deus. Acho que muitas pessoas pensam que Deus só entende de religião. O certo é que, seja qual for a decisão que precisamos tomar, sempre vamos precisar da ajuda de Deus. Afinal, só Ele sabe o que vai acontecer depois. Só Ele sabe onde estão as pedras no meio do caminho. Quando o rei Davi morreu, seu filho Salomão assumiu o reinado. Só que ele não sabia o que fazer e reconheceu que não ia conseguir reinar sobre todo aquele povo. Naquela época, o rei fazia tudo, inclusive julgar as causas de seu povo. Era uma tarefa pesada para uma pessoa inexperiente. Sabe o que Salomão fez? Usou toda a sua força, pediu ajuda a Deus. Olha o que ele falou com Deus: Tu usaste de grande benignidade com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste reinar sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante esse povo. Pois quem poderia julgar a esse tão grande povo? 2 Crônicas 1, de 8 a 10. Veja o que Deus respondeu: Porquanto ouviste no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sabedoria e conhecimento te darei. E te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, e nem depois de ti haverá. 1 Crônicas 1, de 11 e 12. Impressionante! Quando Deus percebe sinceridade em nosso coração, Ele nos dá mais do que pedimos. No dia 13 de agosto de 2009, nós abrimos as portas da Casa de Recuperação Pão e Vida. E antes de receber o primeiro interno, nós sentamos numa mesa e pedimos a Deus que nos ajudasse, porque era uma missão extremamente difícil. Era apenas o começo, num pequeno barracão de poucos cômodos. Nosso objetivo era atender moradores em situação de rua e andarilhos de rodovia. A dificuldade é que esses homens, na sua maioria, são delinquentes, usuários de drogas, já cometeram crimes de toda ordem. Sabíamos do risco e tínhamos plena certeza de que jamais daria certo se o Senhor não nos ajudasse. Já se passaram 11 anos e até aqui nos ajudou o Senhor. Perdemos a conta de quantas pessoas foram restauradas e não temos
nenhum caso grave acontecido dentro da casa. É importante esclarecer que todos os dias peça ajuda a Deus, porque todos os dias temos uma batalha para enfrentar. Um dia eu ia passando por uma rua do Jardim Novo Mundo, quando vi uma chácara com anúncio de venda. Pedi para ver a chácara e sonhei com pão e vida naquele local, mas era impossível conseguir o dinheiro para comprá-la. Impossível para mim, não para Deus. Então fui até o fundo da chácara, debaixo de um pé de genipapo, e falei com Deus. O Senhor sabe o quanto precisamos deste local, mas não temos nenhuma condição de comprar. Mas te peço, Deus, ajuda a gente a comprar essa chácara. Não demorou muito e estávamos no cartório escriturando a chácara no nome do Ministério Pão e Vida. O impossível só existe para quem não tem Deus e para quem tem e não pede ajuda. O escritor e teólogo irlandês C.S. Lewis disse o seguinte: você tem de pedir ajuda a Deus. Mesmo depois de pedir, poderá ter a impressão de que a ajuda não vem ou vem em dose menor que é necessária. Não se preocupe. Depois de cada fracasso, levante-se e tente de novo. Muitas vezes, a primeira ajuda de Deus não é a própria virtude, mas a força para tentar de novo. Que Deus te abençoe.